as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, queridos. Aleluia. Oh, Deus bom, como é bom louvar a Deus. O Senhor é bom, por isso estamos aqui. Porque Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou de uma vida miserável, de engano, de mentira. Uma vida que estava presa. E hoje nós somos livres. Glória a Deus. Aleluia, glórias. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho de água. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Labaxara. O Senhor é a nossa fonte, queridos. O Senhor é a nossa força. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que oram ao Senhor, que busquem línguas, que oram mesmo com todos os seus pulmões, queridos, eles não serão envergonhados nem confundidos. E não terão falta de nada, porque o Senhor é a nossa fonte. Amém? Aleluia. Eu vou compartilhar com vocês hoje, lá no livro de Judas. Judas é um livro que não é assim muito falado, né? Mas o que me chamou a atenção nesse livro é sobre o cuidado que nós devemos ter com a doutrina. Nesse livro ele fala da confusão doutrinária que tinha na época lá, que também existe hoje, né? Então, vou apresentar primeiro esse livro. Esse livro ele fala a respeito do perigo das heresias. Heresias, aqui no latim, significa uma escolha, uma opção. Ou seja, heresias são pensamentos errados, pensamentos falsos, ensinos falsos, que se infiltram assim no meio da igreja, com um objetivo: criar divisão. O objetivo é causar divisão entre os irmãos. Quem escreveu esse livro? Esse livro não foi escrito por Judas Iscariotes, né? Porque você, Judas, já pensa logo que era Judas Iscariotes. Não foi por Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, não. Esse livro ele foi escrito por Judas, sim, mas o irmão é irmão de Jesus. Lá em Marcos 6,3, ele diz assim, ó: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então está falando aqui do irmão Judas. A quem essa carta se destina? Para quem essa carta foi escrita? Porque Paulo, geralmente, quando ele escrevia, ele dizia a igreja de Gálatas, ou a igreja de Éfeso. Nesse livro aqui, ele não diz que é para uma igreja específica. Essa carta se destina aos chamados amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Está em Judas 1:1. Aí ele faz uma referência muito geral, né, sobre esse livro, essa carta. Ela não diz assim que foi para um público, foi para um público geral, pelo que eu entendi aqui. Como Paulo geralmente faz, ele não fez direcionando para um e para outro, né? Mas ele escreveu aqui, em particular, para várias igrejas, várias comunidades na época, né? Por sua vez, estavam enfrentando o mesmo problema, ou seja, ele estava enfrentando a confusão doutrinária. E no versículo 3, onde nós vamos começar, tem algo interessante. Vamos ler o versículo. Amados, embora planejasse escrever-lhe com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, eu estou na versão NVT. Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Engraçado, defender a fé, né? Por que eu tenho que defender? Quando a gente tem ideia de defender, é você guardar algo, é você proteger, né? Então ele diz, eu tenho que defender a fé. Mas na Bíblia Viva, que não tem aqui, mas deixa eu ver na NTLH, como é que diz? Na Bíblia Viva, só dizer aqui, ele diz assim: estando com vocês para que defendam bravamente a verdade que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo para conservar sem mudança através dos anos. Defendam bravamente a verdade.
que Deus, de uma vez por todas, entregou ao povo, à igreja, ao povo dele, para conservar, sem mudança, através dos anos. Manda aqui para conservar, outra ele manda defender, que foi dada aos santos. Está vendo o cuidado que nós temos que ter com a doutrina, com a palavra de Deus, para nós não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer conceito, por qualquer novidade que chega. Nós devemos ter essa palavra guardada, cercada, nós devemos defender mesmo a nossa fé. Porque no versículo 4 ele diz, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. Isso que eu achei interessante. Eles se infiltraram sem serem notados. Estava onde? No meio da igreja, na igreja. Então ele estava ali sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Na Bíblia ele diz que depois de nos tornarmos cristãos, podemos andar como quisermos. Querida, a palavra de Deus nos diz isso, não diz isso. Mas nós devemos chegar como estarmos. Bom, chega como está. Cheio de carrapicho, com entendimento, fez coisa errada. Chega como está. Mas nós não devemos permanecer como chegamos. Porque a palavra, ela vai nos lavando. A palavra vai nos limpando. Jesus, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, que ele chegou, falou para Pedro lavar os pés. Não, Pedro, não, Jesus, não vai lavar meus pés, não. Aí quando Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí ele já chegou, então lava a cabeça, lava tudo. Porque aí o que Jesus falou para ele? Você já está limpo pela palavra. Então a palavra, ela nos limpa, a palavra nos ensina, a palavra nos coloca no caminho certo. Se nós estamos andando por vereda tortuosa ali, ela nos alinha. Então nós devemos observar e ter cuidado para não sermos enganados. Devemos guardar nossa fé, devemos guardar a doutrina, a palavra, com firmeza, para nós não sermos enganados. Nós temos experiência disso, de não guardar com firmeza, nós temos lá em Gênesis. Vamos lá, vale a pena a gente voltar na palavra para não sermos enganados. Aleluias. Jesus falou lá em Gênesis 2,16, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, na NTLH, de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o quê? O conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Vamos lá no 3. Aí no 3, o que chegou? A cobra, o animal mais esperto, que o Senhor Deus havia feito, ela enganou a mulher. É verdade que Deus mandou que vocês comessem as frutas? Que você comesse as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, beleza. Mas logo depois, a fruta da árvore que fica no meio do jardim, Deus falou que a fruta ficava no meio, mas a fruta do conhecimento, do bem e do mal, não a fruta que fica em cima, embaixo, no meio, na frente, atrás, do conhecimento. Aí o que aconteceu? Nós já sabemos. Então, Eva, ela não guardou aquilo que ela tinha recebido. Ela foi enganada. Queridos, qualquer um de nós podemos. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não escolhe posição social, ele não escolhe se a pessoa se é pastor, não, querido, aquele que não tiver ligado, aquele que não tiver firmado, fundamentado, ali, voltando para a palavra, atento à palavra, vai ser enganado. Nós devemos guardar, o que ele diz? Para nós guardarmos a nossa fé, guardarmos a palavra. Às vezes a gente está na igreja, e às vezes a gente vê pessoas, irmãos mesmo, junto conosco, na caminhada que está ali. Queridos, mas nem todos estão no mesmo entendimento. Nem todos estão exercendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa.
Querido, nós devemos fazer e fazer com força. Porque o diabo, ele não está brincando. Ele veio para aquilo que a palavra de Deus diz, que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tenta fazer, e uma vez que ele consegue a brecha, porque ele vive ao derredor, ele não vive ao redor, derredor, mas se ele achar uma brecha, ele vem com força. E de quem é o dever de fechar a brecha? É de Deus? É meu, seu. Então nós devemos estar atentos para nós não sermos enganados, porque na palavra de Deus diz lá em Gálatas 6, 7, 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. Querido, eu tenho duas situações, eu tenho Espírito e eu tenho na carne. Se resume nisso. Espírito, se eu andar no Espírito, se eu colher, eu vou colher do Espírito, vida eterna, mas se eu andar na carne, eu vou colher corrupção. Se eu andar na carne, eu vou ser destruída. Se eu andar na carne, eu vou dar brecha para Satanás. E isso a gente vai fazendo paulatinamente, querido, é vigiando, é no dia a dia, nas pequenas coisas. Não é eu tenho que criar algo sobrenatural, é nas pequenas coisas, no dia a dia, no mover, no falar, no agir, no ouvir algo que não gostou, numa reação, é nas pequenas coisas. Todos nós estamos inseridos nisso. Só que quem já está mais no Espírito, quem já está mais fervoroso, mas já anda, vamos dizer, já anda mais na prática da palavra, já é mais vigilante, ele vai estar colhendo o fruto do Espírito. Ele já está andando mais no Espírito, ele vai colher do Espírito, mas aquele que ainda está na carne, nós vamos colher coisa da carne. E isso aí é qualquer um. Porque Jesus, queridos, vai vir buscar uma igreja como? Santa, limpa e pura. A palavra nos limpa, a palavra nos lava. E nós somos santificados por essa palavra. Nós somos santos, sim. Nós temos que ter a consciência de quem nós somos em Cristo. Somos santos, sim. Porque às vezes a gente tem ideia de que santo é aquela imagem que está ali. Querido, santo é eu e você. Aquela imagem é algo feito de barro, essas coisas. Mas santo é eu e você. Então temos que ter isso. Então Jesus vai vir buscar eu e você, mas nós precisamos nos limpar cada dia com a palavra, para que possamos estar pura, imaculada, para a hora que o noivo chegar, nós estarmos ali com as nossas vestes resplandecentes, as nossas vestes, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, limpo, puro, andando no fruto do Espírito, e ali para quando o Senhor chegar, vier, nós irmos com Ele. Lá no livro Realidade da Nova Criação, tem algo que eu coloquei aqui que me chamou a atenção. A nossa atitude com a palavra, ela determina o lugar que Deus ocupa em nossa vida diária. A nossa atitude com a palavra. Nós não devemos ter essa palavra e aceitá-la de qualquer jeito, como um livro, não, queridos, qualquer. É a palavra, é Jesus falando comigo e com você. Então nós devemos se referenciar, ter atitude com essa palavra, porque o nosso contato com o Pai é através de sua palavra. É só através dele que nós temos o contato com ele. Nós devemos considerar a palavra e nos tornarmos parecidos com Cristo à medida em que a palavra permanece em nós. Lá em João diz, permanecerdes em mim, se vocês permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, o que é que ele diz? E nos será feito. A palavra tem que permanecer em mim, queridos. O título da mensagem que eu coloquei, não deixe a semente da palavra de Deus ser roubada em seu coração. Não deixe, a palavra tem que permanecer em mim, ela tem que ser guardada em mim. Sou eu que tenho que proteger. Lembra lá do comecinho do versículo? Sou eu que tenho que proteger, sou eu que tenho que guardar. Porque a palavra de Deus é algo precioso, queridos. É para nos levar para o céu, para ter uma vida eterna. Não é uma vida aqui limitada com data de validade. Querido, nós vamos ter uma vida eterna.
sabe que é ter uma vida eterna com o Pai, sem preocupação, sem estar ligado com as coisas deste mundo, sem estar voltado com as coisas daqui, está ligado com Ele, queridos. E só Ele pode fazer isso por nós, só através da palavra. Então nós devemos considerar sim a palavra. Aí ele fala, aí eu coloquei aqui na versão, agora vamos lá no versículo 8, diz assim: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade, quais pessoas? Das pessoas que eu comecei a mensagem, que são aquelas que estavam com falsas heresias dentro da igreja, trazendo coisas para dividir, contrária à palavra. Então essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Na versão viva ele diz assim: esses falsos mestres continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos. Nós devemos ter a nossa vida santa, andando na prática da palavra, vivendo na prática dessa palavra. Chegar para o Senhor: Senhor, olha, eu não estou conseguindo. Seja sincero, transparente e viva nela, que à medida que nós vamos ser sinceros com Deus, buscando na palavra, em oração, as coisas vão acontecendo na nossa vida, queridos. Porque Deus vê o que está dentro. Deus vê que nós não estamos querendo errar, que nós estamos querendo andar com Ele, viver uma vida santa. E Ele sabe os desafios que nós passamos nesse mundo, porque Ele esteve aqui. Ele viveu, Ele sabe de todas as coisas. E Ele foi tentado como nós somos. E na palavra diz que Ele foi tentado com todo tipo de tentação. Então esses falsos mestres que se infiltraram no meio, eles se infiltraram sem serem notados. Por que que eles não foram notados? Isso me chamou muita atenção. Por quê? Foi lá como Eva, porque não estavam firmes na doutrina, não estavam firmes na palavra. Então eles entraram, e à medida que eles vão lançando o veneno deles lá, jogando, aquele que não está firme vai indo junto. Então nós devemos estar alicerçados nessa palavra. Na parábola lá do semeador, lá em Mateus 13:19, ele diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, Satanás vem e arranca as sementes do coração. Não entendendo. Está na igreja, a palavra está sendo ministrada, está ali, mas não estão entendendo. Ele vem e arranca. Para que ele faz isso? Tem coisas que na vida, na minha vida e na sua, se nós não vermos, nem ouvirmos algo, nós não seremos cobrados, porque nós não vimos, nós não ouvimos, nós não sabemos. Queridos, mas a partir do momento que nós começamos a saber, então nós temos que estar ligados, vigilantes, porque ele fica no meio tentando para roubar. Quando não entende, ele rouba. E quando ele rouba, querido, aí ele faz a festa, a pessoa só está ali fisicamente. Mas às vezes a mente está ali: eu tenho uma coisa para pagar, eu tenho que fazer tal coisa, tal horário eu tenho que estar ali, tenho que pegar fulano na faculdade. Queridos, mas devemos estar voltados, ligados com a palavra. Temos que trazer a nossa mente cativa, aquilo ali é força que nós temos que estar colocando, porque os pensamentos vêm para todo mundo. Não tem ninguém que é diferente de um do outro não, queridos. Aí ele diz, tem coisa... Ao ver e não enxergar, não perceber, ou ouvir e não entender o que está por trás, é muito triste, queridos. Você entendeu? A pessoa está aqui, não enxergar, não perceber o que está ouvindo, o que está falando, não entender o que está na palavra, é triste. Porque estamos aqui só o corpo presente. Só o físico. Então devemos nos esforçar. Normalmente, nós pensamos que as pessoas que dão fruto. Queridos, mas é a terra que dá o fruto. A terra que dá o fruto. E essa terra que dá o fruto é uma terra ruim? É uma terra boa. É uma terra que ouviu a palavra, que acolheu a palavra, que tomou cuidado com a palavra, que guardou. Lembra lá do versículo lá que nós devemos defender?
cuidou, guardou para não ser roubada. Aí ele diz, Jesus não o maligno roubou o foco, não roubou o foco de Jesus, mas sim a semente que ele não roubou, mas sim, eu me confundi aqui, nessa parábola Jesus nos diz que a primeira semente foi roubada, mas ela caiu no meio do caminho e o maligno roubou, e o foco de Jesus não é a terra, mas sim a semente, que é a palavra de Deus. Nós devemos cuidar para proteger essa semente, para não ser roubada. Então, querido, defenda bravamente, como lá no versículo diz, defenda, considere, não atenha a palavra de Deus como simples, como um mero livro, é a palavra. Deixe ela entrar, medite nela, pense nela, fale do fundo do seu coração, porque ela é uma palavra viva e eficaz. Ela não é um livro que está ali, não é algo que está morto, não. É real. A palavra, ela é real. A nossa missão aqui na terra é abençoar, como ele falou aqui, na hora da ministração da oferta, o povo que está sofrendo, que é a criação dele. O que o Senhor diz que o povo dele está sofrendo? Por quê? Está vendo como uma coisa está ligada? Conhecimento de quê? De português, de matemática, de história, da palavra. Está sendo enganado. E é o povo dele, não é o povo do mundo, não. Está sendo enganada por falta de conhecimento. Então, queridos, a palavra, ela é o alicerce da nossa fé. É a palavra. Nós devemos considerar e observar, estar atentos. Na Bíblia Viva, lá no versículo 20, ele diz: mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas, uma vez que mais firmemente sobre o alicerce da nossa santa fé é aprender a orar no poder e na força do Espírito. Na NVT ele diz assim, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua fé, na santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo. Então nós devemos alicerçar, ler a palavra e estar alicerçando a nossa fé orando em quê? No poder de quem? Do Espírito. Na palavra de Deus que nós devemos orar sem cessar. Devemos estar alicerçados na doutrina bíblica, básica da Bíblia, no arrependimento, na fé em Deus, na imposição de mãos, no batismo, na ressurreição dos mortos. Também devemos orar na força. Aqui em Efésios 1,17 diz assim, Paulo está orando para, deixa eu ir por aqui, Efésios, vamos lá, aleluias, Efésios 1,17, e peça ao Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito na NTLH, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devam conhecer. Paulo está orando aqui para que Deus nos dê no nosso espírito, para que nós possamos ter sabedoria para entender as riquezas da obra de Deus, do que Deus realizou em Cristo Jesus por nós. É o conhecimento que vem pela revelação, pelo estudo da palavra, que foi dado a Paulo, aquilo que ele pediu, que ele recebeu, ele orou para que Deus concedesse a mim e a você, queridos. Precisamos ter sabedoria para compreender qual é a parte no meu desenvolvimento disso aí, e você compreender a sua parte, porque nós temos uma parte a fazer. No versículo 18 ele diz, iluminados os olhos do nosso coração, peço a Deus que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele, conheçam a esperança pela qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Os nossos corações, queridos, eles têm que entender isso, o que Deus conquistou por nós. Então ele ora para que nós possamos ter esse entendimento, para que Deus possa nos dar, porque se nós tivéssemos isso de nós mesmos, nós iríamos fazer o que Deus estava pedindo, o que Deus deseja que eu e que você faça.
Aí ele diz ele ora para que nós possamos entender. Ele quer que nós saibamos qual a grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. O mesmo poder, queridos, que fez a obra em Jesus, lá quando Deus o ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Quem foi que foi lá que ressuscitou Jesus ao terceiro dia? O Espírito de Deus, querido. Esse poder está dentro de mim, dentro de você. Às vezes a gente ora assim, meu Deus, está o poder, mas às vezes a gente não tem a dimensão dessa profundidade. Sabe, esse poder que ressuscitou Jesus, esse poder habita dentro de mim, então eu preciso fazer algo. Eu preciso desenvolver. Porque se o apóstolo Paulo fazia, se Jesus fazia, e eu mesmo Espírito, eu também tenho que fazer através de mim. Então, o que é que eu preciso ter mais a convicção disso, de quem eu sou, de quem está dentro de mim, para que eu possa fazer isso. Então, ele diz, para que nós saibamos a grandeza, segundo a eficácia da força o mesmo poder que fez a obra no corpo de Cristo está operando dentro de mim, em meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Esse poder está operando dentro de mim, dentro de você. Se é o poder de Deus, tem uma enfermidade e esse poder está dentro de mim, eu vou ficar acuada aceitando essa enfermidade? O que eu tenho que fazer para essa enfermidade? Eu tenho que expulsar. Eu tenho que chegar e falar para ela o poder de Deus, que ressuscitou Jesus, que levantou ele lá, ele está dentro de mim, Satanás, aqui não. O meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, o meu corpo não é templo de enfermidade, não é corpo, a minha mente não é aeroporto para pousar tudo que tu manda, não. Querido, quem tem que estar vigilante sou eu. Quem tem que estar atenta sou eu. Quando chega a dor, quando chega a enfermidade, quando chega a dor de cabeça, eu vou correr tomar aspirina. Quando chega a dor de cabeça, pera lá. Ei, quem te mandou tu entrar aqui? Pode sair. É assim mesmo, querido. A gente é doido mesmo. Lembra que eu falei que tudo é carne e é espírito? Eu tenho que expulsar. O meu corpo é casa, é templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter a convicção disso. Pode vir, vem, mas não vai ficar. Não vai. Tem alguma coisa, tá? O que pode me prender numa enfermidade? Falta de perdão. Não andar em amor. Não andar na prática da palavra. Coisas que eu tenho que olhar para mim. Ver onde é que está a minha falha, me corrigir rapidinho e pronto. Não deixar, queridos. Nós somos santos. Todos nós estamos propensos a ter uma enfermidade. Estamos nesse mundo. Mas não pode ficar. Se vier, vai ter que ir embora, em nome de Jesus. Então, Ele quer que nós saibamos a grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força desse poder, o mesmo poder que levantou Jesus. Nós somos e quê? Então, somos uns fracos, se nós temos esse poder dentro de nós? Oh céus, não é possível, lá vem de novo. Não, queridos, eu tenho que levantar na força desse poder, sou eu que tenho que levantar. Não vai ficar. Não está tendo força para orar, começa a orar em línguas, bota uma música instrumental e vai orar em línguas. Vai andar orando em línguas. Senhor, vamos lá, e quando nós estamos orando, nós estamos fortalecendo nosso espírito, nosso homem interior está sendo fortalecido. Quando a enfermidade chegar, quando vier alguma coisa ruim, uma circunstância do inferno, o nosso espírito tem que estar forte, porque se nosso espírito estiver fraco, ele não vai aguentar. Então nós precisamos estar fortes, nós nos fortalecemos no espírito, orando em línguas. Orando em línguas, que nós nos fortalecemos na palavra. Então, esse poder, essa ação tem que estar agindo dentro de mim, porque a palavra de Deus não é uma história da carunchinha. Eu ouvi falar, a palavra de Deus é real, é viva, tem que funcionar. Tem que funcionar. Começa a fazer prova contigo mesmo. Pega a palavra e começa. Está aqui, Pai, tem que funcionar. Está dizendo isso? Aí ele diz, nós estamos aonde, queridos? Isso significa, para nós, como eu falei, cura, força, vitalidade, para satisfazer todas as necessidades presentes nesse dia a dia, nesse mundo que nós vivemos, nas coisas que fazemos no dia a dia. Nós
precisamos ter isso inculcado aqui dentro de nós, que nós somos, que esse poder está dentro de nós, está agindo em nós. Não agiu, está agindo, está dentro, está acontecendo. Nós estamos, a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo acima de quê? Acima de todo o quê? Vamos lá em Efésios. Aleluia, glória a Deus. Efésios 1:21. NTLH. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, que tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Vamos ver na NVT. Aleluia. Aleluias. Cadê o versículo? Me ajuda aí que eu falei agora. 21. Agora ele está muito acima. Vamos lá no 20, no 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus. Entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Esse poder é para os que creem. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Queridos, se nós estamos assentados com Cristo, nós estamos aonde? Acima de quê? Junto com Ele, de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome, tudo que tem nome, que se nomeia não só neste século, mas também no que há por vir. Nós estamos assentados com Cristo, queridos. Nós estamos assentados com Cristo. Aleluia. Então esse poder que operou nele, quando levantou dentre os mortos, pertence a mim, pertence a você. Esse poder, essas coisas, estão sujeitas, aonde que ele sujeitou essas coisas? Em cima na cabeça ou embaixo nos pés? Debaixo, nos pés. E sujeitou todas as coisas, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o corpo que é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda e qualquer parte. Queridos, Ele é a cabeça, nós somos o quê? O corpo. Se nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, lá em cima, as circunstâncias, as coisas quando vier, elas têm que estar em cima confrontando a mim ou elas têm que estar embaixo? E se eu não tiver essa consciência comigo, vai funcionar? Não vai. Está vendo como nós temos que estar guardando a fé, guardando a palavra, para quando chegar as circunstâncias no dia a dia, as pequenas coisinhas, a gente saber lidar com elas. Aí ele diz: estivemos com Cristo naquela grande substituição, de que tomamos parte, que vencemos o adversário com Ele. Quando Ele ressurgiu dentre os mortos, nós fomos também levantados com Ele. Ele deu Cristo para ser o cabeça de todas as coisas, para o benefício da igreja, para o meu benefício e o seu benefício. Então, todas as coisas incluem tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso fazer, todas as minhas coisas do dia a dia. Inclui, queridos. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Aleluia. E eu tenho que me submeter e saber que eu sou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem que estar andando enfermo. O corpo de Cristo não tem que estar andando doente. Eu tenho que me levantar contra essa obra do inferno e dizer para ela que eu sou o corpo de Cristo, que eu tenho que andar em novidade de vida, em saúde divina, em cura divina.
Aleluia. Então todas essas coisas estão sujeitas a nós que somos o corpo. Querido, a enfermidade ela vem para o corpo. O teu espírito está ali, limpo, livre, alicerçado ali, fundamentado, você está guardando, mas quem vai sofrer é o teu corpo. Nós somos a casa, o templo. Não pode chegar e entrar qualquer coisa. Não podemos deixar a porta aberta. Nós vamos deixar a porta da nossa casa aberta e sair e deixar aberta. Está sujeito a entrar qualquer coisa. Um ladrão vir roubar. E nós vencemos todas as coisas com o quê? Com a nossa fé em quem? Em Jesus. Nós vencemos todas as coisas. Nós vencemos com a nossa fé em Jesus, na palavra. Aleluia. E isso não é algo, queridos, que eu sei. Isso daí eu já sei. Está falando a mesma coisa. Como diz assim, a pessoa quando já sabe, você está enxugando gelo, você está chovendo molhado. Tem umas palavreadas aí que eles falam, né? Quer dizer que é a mesma coisa? O que adianta ser a mesma coisa se a tua vida continua a mesma? Por quê? É porque eu não estou fazendo. Eu não estou crendo. A fé vem pelo ouvir, querido, e ouvir a palavra. A fé não vem pelo que ouviu. A fé não vem pelo que eu sei. A fé vem pelo ouvir. Ouvir é presente, ouvir a palavra. A minha fé é firmada, a minha fé é acrescentada quando eu ouço a palavra. Aleluia. O corpo é a plenitude. O corpo é a totalidade dele. O corpo é a habilidade do poder. Então essa habilidade do poder de Deus tem que agir no corpo, no meu corpo e no seu corpo. Saber lidar com isso quando chega. Saber lidar quando essa circunstância chega, quando esse mal chega, quando essas pequenas coisas do dia a dia chegam, tem que saber lidar. Eu já tenho esse poder dentro de mim, esse poder já habita dentro de mim. Dominar, eu preciso dominar sobre todas as coisas ao meu redor. Dominar. Deus diz que nós devemos dominar. Nós não devemos ser dominados, querido. Está vendo como tudo está aqui? O conhecimento, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu conheço, mas eu preciso praticar. Se eu não praticar, não fazer, não adianta nada. Aleluia. Nós somos fortalecidos com a habilidade de Deus. Não somos fracos. Você não é uma igreja fraca. Você não é uma igreja derrotada. Você não é uma igreja capegando, não, queridos. Você é uma igreja triunfante. Tem que triunfar. Tem que vencer. Tem que superar. Tem que passar por cima. Se não está dando conta, vamos chegar perto de quem está, quem está junto com a gente. Vamos conversar, vamos orar, vamos pedir ajuda. Mas não vamos nos excluir, não vamos ficar só, não vamos ficar de lado. Porque é tudo que o inimigo quer. É pegar alguém que está meio fragilizado, que está longe ali do rebanho, que está longe da igreja, que está longe dos irmãos. Não, eu vou ficar aqui longe. Estou assim, fulano tal está pensando isso de mim. Ela nem está sabendo o que está passando, está com os problemas que está enfrentando no dia a dia, vencendo lá um gigante a cada dia. E lá vem Satanás com o problema, fulano tal está pensando isso de mim. Queridos, então chegue próximo de quem pode ajudar, quem pode orar junto. Levanta mais cedo, vem para a igreja orar. De manhã cedo nós estamos aqui toda terça-feira, 6 horas da manhã. Às vezes, no melhor do sono, a gente está aqui, acorda cedo, mas vem orar, pega junto, tem irmãos de oração, tem à noite. Se você não puder vir de manhã, vem à noite, mas pegue junto, não fique isolado, porque nós somos fortalecidos no poder de Deus, não somos fracos, não somos fracassados, somos mais que vencedores. Em quem? Nas circunstâncias? Em Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Habite Cristo no meu coração, no seu coração. E esse habitar no coração, essa palavra que é Jesus habitando em nós, é o tipo de amor de Deus, é o amor de Deus, a palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Quem é Jesus? A palavra. A palavra, antigamente era o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, a palavra, Jesus, a palavra habitou entre nós.
E essa palavra, querido, no nosso coração, esse amor do tipo de Deus, esse é o amor ágape, é a palavra, nós andando nesse amor. Na palavra de Deus diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Foi derramado, nós sabemos, mas nós temos que praticar. Está ali derramado, é igual as coisas. Eu sei que eu tenho isso aqui, mas se eu não pratico, se eu não desenvolvo, e o amor ele pode ser desenvolvido. E muitas vezes ele é desenvolvido no momento das dificuldades, das desavenças, no momento que a carne está gritando, que a carne não quer. E nós sabemos, segundo a palavra, diz que a nossa carne está morta. Imagina que um caixão é a carne aqui, a pessoa deitada aqui está morta. Você vai chegar, você é um bandido, você é um ladrão, você fez isso, eu te odeio por isso. Está morto, vai reagir em alguma coisa? Não vai. Mas nós sabemos, mas a gente reage dessa forma quando a circunstância chega? Muitas vezes não. Deu um tapa, vai, eu te dou outro. Falou isso, pai, eu te falo aquilo. Então, nós devemos ter consciência de como está a nossa realidade para nós podermos mudar cada dia. Estamos nesse mundo, queridos, estamos sujeitos a isso. Não tem um super crente, não tem o pastor é forte, a irmã é forte, outra ali porque é pastor. Não, querido. Eles passam os mesmos desafios que nós passamos e até mais. Entendeu? Então, isso é dever meu e é dever seu. Quando nós temos essa consciência do que é nosso, que nós devemos fazer, as coisas quando chegam, nós percebemos de uma outra forma. Se torna mais leve. Nós vamos entender que eu estou passando por isso aqui, eu vou avançar aqui. Então, aquilo a gente aceita e se torna mais leve. Mas é uma atribuição de cada um de nós. Então, esse amor ele precisa ser desenvolvido. Nós também devemos estar sempre observando as influências, que é os pensamentos, né? Quando chega, é alguém que chega, é o outro que tenta falar aquilo que você não gostaria, que tenta contaminar, vamos afastando, vamos. Chegou uma pessoa para mim e começou a falar, não sei o que do presidente e tal, eu falei assim, olha, eu fiz um propósito comigo e com Deus. Eu não vou estar falando mal. E você está falando para mim, eu estou sendo passiva, eu estou pecando porque eu estou te ouvindo, eu não quero ouvir não. Você pode mudar de assunto? Eu falei assim mesmo. A pessoa ficou olhando para mim. Acho que ele não esperava escutar isso. Porque eu estou dando meu ouvido aqui, ó, eu estou pecando igual. Estou lá, estou ouvindo. Eu falei, eu não quero, eu fiz um propósito comigo e eu vou seguir. Quem gostar, gostou. Não gostar, paciência. Então, nós devemos ser influenciados pela palavra, queridos. Devemos ser arraigados e alicerçados nessa palavra. Então, esse amor, ele cresce, ele pode crescer, ele pode ser desenvolvido sim. Nós devemos permanecer no amor. Permanecer no amor é permanecer na palavra. Aleluia. Então, nós devemos ter o cuidado. Vou lá para o título que eu botei lá. O título que é o quê? Vamos lá. Aleluia, nós devemos ter o cuidado de não deixar essa semente ser roubada. Devemos guardar no nosso coração, como ele disse aqui, logo no comecinho, que nós lemos aqui, nós devemos defender bravamente a verdade da palavra de Deus, guardar. Engraçado, quando eu comecei a estudar, mas defender. Guardar, porque os pensamentos, as pessoas, os amigos, às vezes é o que está bem próximo da gente, querido. Que chega e fala, mas nós precisamos ser diretos e sinceros e falar dessa forma, pronto, agradou bem, queridos, não quer, mas vamos andar em amor, vamos continuar. Nesse assunto aqui a gente não combina, mas tem outro que a gente pode andar junto, combinar e falar a mesma coisa, e assim. Devemos nos guardar, isso é dever meu e é dever seu. Não é dever da igreja, não é dever do pastor, é no dia a dia, é nas pequenas coisas, não é aquela coisa sobrenatural que chega, é no dia a dia, queridos. Nós devemos ter esse cuidado, amém? Aleluias.